Ação emocional dentro e fora da escola. Como os profissionais podem e devem atuar. Essa é a nossa Hora Exepaz de hoje, em horário excepcional. E que bom estarmos aqui para falarmos sobre projetos, aplicação, implementação de projetos, dinâmicas de educação emocional na sala de aula, dentro das escolas. Também vamos falar um pouquinho fora das escolas, mas hoje a gente vai trabalhar mais nesse contexto escolar. Então, você que é professor, professora, psicólogo, pedagogo, enfim, você que quer atuar na escola com educação emocional, essa hora Exepaz é para você. Fique aqui com a gente, porque vai ser incrível. Nós teremos a convidada Master Exepaz para estar conosco. Já vou chamar aqui para a gente já ir direto ao assunto. Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu só convidar aqui a irmã coach, que é a Paula, que vai estar com a gente. Convidadíssima. Agora é só esperar ela aceitar. Oi! Bom dia! Bom dia! Que bom ter você aqui. Paula, nossa querida Master Exepaz, pedagoga. Eu vou deixar ela se apresentar. Ela vai trazer hoje a experiência de trabalhar educação emocional em escola e também até outros ambientes. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um prazer te receber aqui. Enquanto você vai se apresentando, quem é você, o que você faz, você com sua irmã, que são duas irmãs que têm um trabalho maravilhoso, eu vou aqui colocando o tema da live, tá bom? Ai, para a gente é uma alegria, né, participar desse momento tão especial que é a Hora Paz. Eu, como aluna, são os momentos mais valiosos, né, que a gente está ali vendo os nossos amigos também indo para a prática, indo para a ação. Porque não adianta a gente fazer uma formação tão especial como é o Exepaz e a gente não ir para a ação. Então, assim, para mim é uma alegria. Então, eu sou a Paula, irmã da Fernanda. Nós somos o Instituto Socioemocional Irmãs Coach. É um sonho de duas irmãs que desejam transformar essa geração, né, de crianças, adolescentes, pais, educadores com a formação socioemocional. E eu sou formada, né? Minha base eu sou pedagoga, atuando há quase 13 anos na educação. Fernanda é assistente social e juntas a gente foi caminhando aí nas nossas experiências, eu em sala de aula, enquanto coordenadora pedagógica, Fernanda enquanto assistente social na área de saúde, né, trabalho em prevenção, em assistência e com grupos também, e a gente foi sentindo e ouvindo essas famílias, né, dessa dificuldade nas relações familiares. E daí surge esse trabalho, né? Esse trabalho em parceria, a gente começa uma nova história na nossa vida e uma parceria que hoje a gente já está há 4 anos juntas, levando essa formação tão transformadora, que primeiro começa a nos transformar, né? E nessa busca, o Master Paz chega na nossa vida, na nossa história, né? Há muitos anos a gente já vinha namorando, Leiliane Rocha, com os seus assuntos tão pertinentes e que faziam sentido, e a gente não sabia nem como abordar. E a gente começa a ir para dentro das escolas, para dentro dos projetos sociais, levando formação emocional. Então, esse tema hoje é para você mesmo que está dentro das escolas, como a Liliane falou, dentro dos projetos sociais também, que é um caminho que acolheu muito o nosso trabalho. Então, é sobre isso que a gente vai conversar aqui juntas e é um prazer, né, estar aqui nesta manhã dividindo esse bate-papo com a Leiliane. E uma coisa também, né, Leiliane? A Leiliane foi uma grande incentivadora de um trabalho que Fernanda e eu começamos, né, no ano passado e ele tomou vida esse ano, que é o nosso livro em coautoria, que é Além da Lousa. E eu escrevo um capítulo que fala da importância da educação sexual na escola, porque essa mulher me deu coragem de pegar lápis, caneta e colocar voz, né, nesse capítulo, uma especialista assim que vem nos orientando tanto. Então, eu escrevo um capítulo nesse livro porque a partir do Master Zepaz eu tive a convicção, a certeza da importância de dar essa voz
para dentro das escolas. E eu, por muitas vezes, enquanto coordenadora, não falava desse assunto porque eu desconhecia, eu tinha medo de estar estimulando, né? E mal sabia o que era sexualidade. Então, é isso que eu trago também nessa abordagem desse capítulo. E eu só tenho a agradecer, porque cada dia que eu vou finalizando a minha formação, né, em Master EZPAS, que eu já estou assim no finalzinho já do segundo tempo, já não vejo a hora de fechar, para também, né, levar com mais segurança todos os módulos que a gente vai passando, né, que é uma riqueza, amplia os nossos olhares para além da sala de aula, né, esse além da lousa, esse é um educador que olha além, então, que é um educador que sabe falar sobre educação emocional, sobre sexualidade, sobre prevenção ao abuso, isso é ser além, né? Além da lousa, atravessando, né, esse espaço dentro da escola e fora da escola. Então, muito obrigada. Maravilha. Maravilha, Paula. Fala assim para o pessoal entender quais são passos importantes para quem quer atuar na escola. Olha, você quer atuar na escola com educação, primeiro explica o que é educação socioemocional, que às vezes para a gente é tão óbvio, né? Mas para as pessoas às vezes não é tão óbvio assim. Então, o que é educação emocional, o que é educação socioemocional, que é o trabalho que vocês fazem, não é? Sim. A educação emocional é um processo educacional mesmo que a gente vai orientar tanto crianças, adolescentes sobre as emoções, né? Tanto nomear suas emoções, identificá-las, saber resolver os seus conflitos ali. Então, toda essa formação ela permeia pela educação emocional. O socioemocional são as oficinas hoje que a gente trabalha com essa abordagem, né? Porque além do emocional, a gente precisa preparar esse indivíduo para o sócio, né? Para relacionar com o outro. Então, ao trabalhar o socioemocional, ele tem todo esse olhar, né? Aos pilares que a gente trabalha ali na inteligência emocional desse indivíduo. Então, temos a autoconsciência, a gente vai preparar toda essa criança, esse adolescente para desenvolver essa habilidade de autoconsciência, a autorregulação. Eu já entendi quais são essas emoções, estou aprendendo a nomeá-la, estou ampliando esse vocabulário emocional, eu vou começar a aprender também a como autorregular, né, essas emoções. Também a automotivação, né? Como que eu uso, né, as minhas emoções também faz parte desse pilar, e a empatia. E tudo isso quem traz, né, para a gente essa orientação que vai permeando, né, a nossa entrada dentro dos espaços escolares. E com isso, Fernanda e eu fomos moldando, né, a nossa atuação. Hoje a gente consegue trabalhar nos espaços tanto escolares quanto não escolares, as oficinas socioemocionais, porque a gente tem um trabalho muito personalizado àquele público. E é o que Liliane sempre reforça, né? A gente conhecer aquele lugar, conhecer aquele público. Então, educação emocional é todo esse processo de formar esse indivíduo para aquele que sabe nomear, colocar, né? Identificar, ter alfabetização emocional. E o sócio, ele amplia esse olhar, né? Ele vai além das emoções, eu gosto de dizer, né? Então, é olhar para esse outro também que estamos relacionando. Ótimo. E aí, o que levou vocês a irem para a escola, para atuar nesse projeto para a escola? Então, você falou que é pedagoga, já era coordenadora ou gestora de alguma escola? Isso? Só conta pra gente. Isso, era coordenadora pedagógica de uma escola por quase 5 anos, né? Eu fiquei no Senai, eu trabalhava com formação de aprendizes, técnicos. Também, por um tempinho, eu permeei pela área acadêmica, né? Que tinha o curso de graduação. E eu fui percebendo ali uma necessidade muito grande daquele público e eu não sabia como atender. E Bernardo nasce, que é o meu filho de 7 anos, e a minha história começa a mudar. Eu desejo interromper esse tempo. Bernardo fez 1 ano e 3 meses, eu parei para cuidar de mim e cuidar dele. Porque também nesse momento de muita pressão, de não saber lidar com as minhas emoções, gerenciar tudo isso, eu também recém-formada começo um adoecimento.
E a busca por ajudar os profissionais da área de educação a cuidar das suas emoções, as crianças, adolescentes, vem também de um adoecimento, que logo quando eu saio, né, eu peço essa retirada desse espaço para cuidar, porque eu chegava um ser que precisava de amor, de cuidado, e eu me via com um desejo muito grande de aproveitar aquela infância, de curti-lo. E minha sobrecarga de trabalho era tão grande, né? Que eu não conseguia ter esse tempo. Então, eu saio do trabalho. Nesse tempo de cuidado com meu filho, cuidado comigo, eu vou me encontrando, né? Buscando mais formações que eu não tinha. Eu não tinha formação na área de educação emocional, eu fui buscar. E aí veio um coach infanto-juvenil, por isso as irmãs coach, que foi uma formação que nós duas fizemos, Fernanda, na área da adolescência e na área da infância, que fez esse sonho tomar mais, né? As asas das borboletas começarem a bater mais. E vem por isso, por esse desejo. Então, aí a gente começa a ir para as escolas. Começamos a levar esse trabalho que a gente foi estruturando pequenininho, que hoje ele tem uma estrutura, né? Que é essa metamorfose. A gente tem um programa de formação que a gente trabalha cada cantinho aí desse desenvolvimento desse ser humano. Então, vem de um desejo de duas irmãs que também se adoecem nesse processo e querem ajudar as outras pessoas a entender da importância do cuidado, né? Da saúde emocional e principalmente que começa na infância. Né? A gente não precisa esperar muito tempo. A gente, como uma criança de 3, 4 anos, ela tá ali demonstrando para a gente o quanto que ela já aprendeu nas oficinas. Então, a gente entra para dentro das escolas para levar isso de uma forma estruturada. Então, quando a gente foi apresentar, né, por um primeiro espaço, ele nem era escolar, ele era um projeto social. E ele vem porque o projeto ele tem um olhar muito grande para as crianças. Quando você vai levar uma formação para o educador, ele já quer a criança. E para a criança, o que, que você tem? E naquele momento, Fernanda e eu falamos assim, oficinas. Olhamos uma para a outra, oficinas. E não tava ali oficinas. E as oficinas começam a nascer. A gente começa a planejar, a estruturar. Então, a gente já está em 4 anos fazendo oficinas. E quando a gente vem para o Master Zepaz, a gente amplia, né, ali as possibilidades de atendimento. Então, a gente vai para dentro dos projetos. E aí a gente ganha essa visibilidade para dentro das escolas. Então, hoje a gente tem levado, né, mensalmente para algumas instituições escolares. Temos projetos sociais que estão com a gente, assim, semanalmente, uma vez por semana tem oficina socioemocional. Isso para a gente é tão gratificante ver, assim, um público que é vulnerável, porque quem está ali no projeto é uma criança caminhada pelo CRAS, pelo Conselho Tutelar, e ela está tendo a oportunidade de ter acesso, né, a se conhecer, a trabalhar tudo isso. Então, a gente chega assim, aos pouquinhos, né? Não foi de uma vez, porque às vezes quem tá de fora olha pra gente hoje, vê assim, nossa, mas as meninas estão em tal lugar, mas não sabe, né? Quanto que essas asas precisam bater todos os dias, a gente precisa ter novas ideias para estruturar. Então, o que eu falo para que um educador, né, que hoje deseja desenvolver esse trabalho dentro da sua sala de aula, né, ele precisa primeiro avaliar aquela sala, o que aquelas crianças, né, precisam, a faixa etária, o que a gente trabalha muito hoje é atender esse público de forma personalizada, porque a oficina que eu preparei, ela tem uma estrutura, mas a forma e como eu vou trabalhar vai depender de cada realidade. Cada indivíduo ele vai me exigir, né, uma entrega diferente, uma fala, às vezes, ali direcionada. Então, a gente trabalha muito em grupo, né, Liliane? E o grupo a gente precisa estar atento a esse indivíduo que está ali, né? O que ele apresenta na rodinha, o que ele traz. Então, hoje a gente está trabalhando com criança a partir de 4 anos. Então, com adolescentes também. Então, a abordagem com a adolescência é outra. Então, a gente tem conseguido levar esses assuntos para dentro das escolas e fora também. Então, que maravilha. Então, vamos dizer, eu quero começar um projeto, uma intervenção numa escola. O que eu tenho que fazer? Desde o início até o fim. O que vocês têm feito até o momento de vamos montar esse projeto, vamos oferecer, quem vocês procuram para oferecer, que é a pergunta que o pessoal sempre faz, né, aqui no Instagram e tal. Como oferecer um projeto para uma escola, para ele ser aprovado? Com quem fala primeiro?
Como é que vocês fazem toda essa dinâmica? Essa busca, né, ela é incessante. Então, a gente, sim, primeiro a gente precisa conversar com quem vai nos contratar. Não adianta a gente chegar lá na escola e querer falar com a secretária dar recado para a pedagoga, nunca vai dar certo. Quando a gente começou, a gente também procurou esses caminhos, mas não deu. E eu lembro de quando eu era pedagoga, às vezes ligava assim, ah, é do lugar tal, tá querendo um horário. Eu falei, ai, gente, o que que é, né? Então eu fui lembrando assim, naquela época eu não era como que eu recebia alguém? O que que aquela pessoa fazia que eu, opa, parava e chamava atenção? Então, eu comecei, mas Fernanda, a conectar realmente com as pessoas que vão poder comprar o serviço, que vão poder contratar o nosso trabalho, né? E aí a gente foi fazendo esse contato, né? A gente também ligou e liga para várias instituições também oferecendo o nosso trabalho, mas o caminho é conversar com quem realmente vai contratar. Conseguiu conversar com essa pessoa, teve o acesso, então Que é fazer esse normalmente é momento a direção, né? A de gestão. direção, né? Então, geralmente a direção ou o coordenador pedagógico às vezes tem autonomia para Uhum. resolver esses assuntos. Então, a direção, o coordenador, a gente já conseguiu falar, então a gente vai marcar esse momento para a gente conversar, avaliar as necessidades da escola, ouvir as dores daquele local, né? Então, o que que a escola hoje precisa? Então, muitas vezes a gente vai afoito querendo levar a oficina, querendo levar isso. Então, o primeiro passo é ouvir. Então, você vai ouvir as demandas e para isso você precisa saber fazer boas perguntas. É o que a gente ensina também até as crianças, os pais, a fazer boas perguntas. Porque ali você vai conseguir levantar todas as dores daquela instituição e começar a mapear. Olha, então na sua fala, eu percebo, né, que a gente não acha nada, a gente percebe que aqui pode vir uma formação para a equipe pedagógica, para a equipe de educadores, para as suas crianças, para as famílias. E ali a gente, na fala daquele profissional, a gente vai começar a identificar. Feito isso, né, a gente vai ponderando e aí a gente vai finaliza nesse momento, informando aquele local que a gente vai preparar ali uma proposta personalizada para a necessidade que ele trouxe naquele encontro, né? Que a gente vai garantir que toda aquela demanda dela esteja ali. Então, ali a gente pode, além de oficinas, a gente pode trazer ali palestra para as famílias, que hoje a gente trabalha muito com as escolas de pais. Então, tem instituições que a gente está mensalmente, nós estamos até em Jequitinhonha, esse ano a gente conseguiu fechar uma proposta, né, atendendo Jequitinhonha. Então, nós estamos em Azurita, a gente mora em Contagem. Então, na nossa cidade, Contagem em Minas? Minas, então a gente está indo mais distante. Então, por exemplo, a gente está indo a 15 horas de viagem, por exemplo, para Jequitinhonha, para levar uma formação. E não foi porque nós ligamos para Jequitinhonha, foi porque Jequitinhonha nos encontrou no Instagram. Então, tem outras formas da gente, né, chegar nessas pessoas, ou as pessoas chegarem até a gente. Então, feito tudo isso, a gente elabora uma proposta bem personalizada ali para aquele grupo, né? Então, sempre a gente tem esse cuidado, porque a gente tem essa habilidade de trabalhar tanto a criança, adolescente, a família e o educador. Então, a gente levanta ali e monta aquela proposta. Né? Então, considerando tudo que a gente vai utilizar para as oficinas, os recursos, a nossa hora de trabalho, o deslocamento, tudo que a gente vai precisar. Então, tá tudo naquela proposta. E daí a gente apresenta, né? A gente gosta também de conversar no dia dessa apresentação dessa proposta, né? A gente encaminha e a gente também gostaria de falar um pouco dessa proposta, porque às vezes a pessoa lê, ela não tem aquela clareza toda do que é essa entrega. Às vezes a pessoa está ali preocupada com o valor, principalmente, né? A gente sabe que as escolas, elas têm um recurso, às vezes a escola particular, ela tem um recurso X que já é programado, Uhum. mas a escola pública, muitas vezes, ela tem lá o seu caixa escolar, que ela precisa saber como vai articular esse dinheiro, ou às Sim, vezes sim. ela não preveu um recurso para isso. O projeto social, às vezes, ele está lá participando de um edital, e você chega na hora que ele está precisando de abordar aquele assunto. Então, né, são nesses momentos aí. Não tem toda essa sequência. E aí a gente conversa, a gente avalia, né, o que pode melhorar, a gente escuta aquele cliente, né, para ver o que a gente precisa ajustar para que a gente consiga sim
começar um grande trabalho. E esse trabalho pode ser um trabalho que vai durar um mês, pode ser um trabalho que vai durar um ano, vai durar um semestre. Então, isso tudo vai depender da forma que a gente conseguir abordar, né, esse cliente aí, que é a escola, que são os projetos, também pode ser as igrejas, que hoje também é um grande público, fazendo momentos também de capacitação, tanto de catequistas, de grupos de crianças, né? Profissionais voluntários que estão ali com as crianças, públicos diversos. Então, o momento que a gente vai conseguindo ter clareza do que a gente deseja, qual público que a gente deseja trabalhar e o que mais a gente gosta de fazer, as coisas vão caminhando, né, Fluem, Leiliane? né? Vai fluindo. Ô, Paula, quando você fecha um projeto seu desse em escola, você fecha para quanto tempo? Tem períodos variados? Você fala, olha, todo mês eu estou numa escola e tal. Eu estou nessa escola lá, fazendo escola de paz, enfim. Como é? Para o pessoal entender bem. Então, você vai numa escola, você fecha para 3 meses, para 6 meses, para um ano, para um mês. Como é o estilo dos seus contratos com as escolas, para projetos? Os contratos, eles vão variar. Vai ser de acordo com a necessidade daquele local e a verba que ele tem para investir. Então, pode ser uma palestra pontual, né? E hoje a gente está num movimento em que a gente está com mais frequência dentro dos locais. Então, por exemplo, nós estamos com um projeto que ele está com durabilidade de um ano. Então, a gente começou ele lá em fevereiro, ele vai encerrar em dezembro, que nós estamos, né, trabalhando desde fevereiro. Tem um projeto que começou agora, em junho, que ele vai estender até dezembro. Então, tem momentos que a gente é contratada para fazer uma palestra, para fazer uma mediação, um workshop. Então, vai depender do que a gente conseguir construir nesse caminho. Então, pode variar. Então, é muito flexível, né? Então, as nossas agendas, elas vão ser flexíveis assim, né? E uma pergunta que as pessoas sempre falam, se você não quiser responder, não tem problema, tá? Fique super à vontade. Ah, Leiliane, fica mais ou menos assim, mas eu prefiro tudo bem. Quanto as escolas pagam por um projeto desse? O que encorajou vocês a irem lá, cobrar o projeto, a acreditarem, sim, que podem ser honradas e devem ser honradas porque é o trabalho de vocês? Como é isso? Você pode falar? Sim. Quando a gente começou, Leiliane, a gente tinha uma visão muito grande, porque a gente queria, e o que é o nosso desejo, era acessar as pessoas que não tinham condições de pagar o nosso trabalho. Nós começamos com a consultoria como coach infanto-juvenil. Um trabalho de um coach hoje, ele é mais de R$ 2.000. E nós moramos numa região muito carente. Então, esse nível que é sensacional, né? Que é o trabalho de um profissional, de um mediador ali no sistema familiar, com orientação, com formação, ele não ia ser possível. Então, a gente foi lá e desceu a régua. A gente foi ao encontro desse público nosso e a gente foi experimentar quanto esse público é capaz de investir no nosso trabalho. A gente começou com oficinas assim, com quase R$ 5 por criança. Então, assim, bem, mesmo só para que a gente conseguisse mesmo Entender, né? Entender, né? Quanto que esse público consegue. E hoje, né, com 4 anos de trabalho, hoje a gente já tem uma segurança muito maior e valorizamos ainda mais o nosso trabalho. Isso foi construído aos poucos, né? Então, naquele momento, sim, eu conseguia, né? Era algo que eu precisava entender aquele público, eu precisava colocar em prática as ferramentas e as oficinas que a gente foi construindo. Então, era possível, sim, a gente ir se ajustando. Hoje a gente tem outras formas, sim, de fazer um trabalho com valor menor. Que hoje nós temos um trabalho que é nós temos um negócio social, que é o Bazar das Irmãs. Nós conseguimos uma parceria com um brechó, que é o Peça Rara, aqui em Belo Horizonte. Então, nós transformamos peças da moda circular em formação gratuita para dentro das escolas e projetos. Então, a gente está até com um edital que vai em agosto, nós vamos até dezembro atender 4 escolas. Então, hoje a gente consegue ter
essa noção que a gente pode fazer o gratuito sem precisar abaixar o valor do nosso trabalho. A gente conseguiu uma parceria que valorizasse ainda mais, né? Então hoje tem projetos que a gente fecha ele, por exemplo, anual, a quase 60, 68, né? Então 1.000 para a gente ir dividindo ao longo desse tempo para 2 pessoas. Então, isso aí é um trabalho que a gente veio, né, vendo como que ele funcionava nesses espaços. E no início, eu lembro que meu esposo falava assim: como que você vai ganhar dinheiro? Trabalhando para projeto social, como que você vai ganhar dinheiro, Paulo? Como que você vai pôr esse preço? Você é uma profissional que ganhava tão bem e chegava mês que eu não conseguia, né, logo no início, tirar nenhum salário mínimo. Então, mas eu falei assim, é o que eu desejo, né? Eu olhava para trás e falei assim, mas é o que eu quero. E esses dias essa certeza foi tão grande ainda, né? E a gente vai vendo que a gente vai sendo valorizada. A gente vai para um projeto à distância, igual estou lá em Jequitinhonha, e é um projeto que eu estou, assim, tendo uma gratificação financeira maravilhosa. De um local que todo mundo olha e fala assim, nossa, é só pobreza, né? Não, lá é muito pobre. Mas lá chegou um Estão pagando bem recurso, para isso, né? chegou um recurso para que proporcione aquele espaço, aquelas crianças, transformação. E é com a formação socioemocional que eu estou tendo a oportunidade de mediar lá junto com as crianças, com as famílias que a gente está tendo. Eu vou lá uma vez ao mês, então faço oficina em 2 dias e uma escola de paz. Os educadores a gente ainda não conseguiu porque não tinha verba para isso. Então, no próximo mês, o Bazar das Irmãs vai acontecer lá, porque a formação das educadoras vai acontecer. Então, a gente tem esse propósito também. A gente deseja que a transformação ela não seja só da criança. Porque para que a gente veja a transformação dessa criança, de mudança de comportamento, precisa primeiro começar por mim, adulto, que cuida. Então, tá investindo na família, maravilha, mas e o educador? Então, se a gente deseja a transformação dessa criança, a gente precisa investir nessa formação desse adulto cuidador. Então, é uma fala que eu me apoio muito quando a gente está para fechar um projeto, sabe? Porque aquela escola, muitas vezes, ela deseja algo para a criança, para o adolescente, que é o público dele, é o cliente maior. Mas investir na família e investir no educador é a continuidade, é potencializar essa entrega, né? Que ele está ali investindo, né? Então, é algo que eu prezo muito, né? Mas a Fernanda. Olha só, gente, é um trabalho assim tão lindo, mas tão nobre, porque ela alcança a criança, alcança os 3 agentes, né? A criança, a direção da escola e professores e a família. Por quê? A criança, ela muda em resposta da mudança dos adultos. Então, não tem que exigir da criança uma mudança se o ambiente é adoecedor. Não tem como. Entendeu? Então, só para vocês perceberem, quando a gente trabalha com missão, quando a gente faz o que a gente veio aqui nessa terra para fazer, é sobre isso que a Paula está falando. É você ter a missão no coração, você ser luz para muitas pessoas e ainda ser muito bem remunerado, né? Então ela está muito satisfeita com a remuneração dela e porque a gente fala isso, que muitas pessoas acham que não é possível, nenhuma escola quer pagar. Faz um bom projeto e apresenta para você ver se elas não querem pagar. Então, não é só a Paula, das várias alunas nossos Master e Paz que fazem esses programas em escola agora. É assim, comecei a oferecer, eu já vou oferecer. Não, gente, tudo é um processo. Tudo é até você ganhar confiança em você, né, Paula? Porque às vezes você tem um conhecimento, mas você fala, será se vão pagar? Será se não sei o quê? Então, é um processo que você tem o seu tempo para você também ganhar essa confiança de ir lá cobrar. Mas eu quero deixar claro para vocês. Quando o projeto é bem feito, você ganha confiança, você passa por esse processo, você com certeza vai ter seu projeto aprovado. Agora, é entender o passo a passo que a gente tem que seguir para ter um projeto aprovado. Não é fazer qualquer coisa da cabeça. Jamais. Não é verdade, Paula? Muitos Tem que ter métodos. Não, né, Leiliane? E a gente vai entendendo ali também.
que eu fiz na minha fala, na minha postura, na proposta que eu levei, o que foi, né? A gente tem fazer essa autoavaliação também, que não deu certo. Então, é algo que Fernanda e eu, assim, a gente começou a fazer muito, porque a gente olhava e falava assim, poxa vida, aí passava um pouco, aquela instituição estava ali comprando uma formação online para levar para aquela instituição, né? Que a gente sabe que tem vários nomes muito importantes aí, que já tem programas muito mais bem estruturados. Isso no início me deixava tão angustiado, falei, poxa, a gente foi lá falar de uma coisa, já aguçou a ideia, mas foi buscar algo mais bem estruturado. Aí a gente foi pensar, então onde que a gente está errando? Será que onde que essa estrutura precisa melhorar? Então, isso só potencializou as nossas ações enquanto estruturar as nossas propostas, né? O nosso trabalho. Então, tem uma metodologia de ação para que você tenha clareza. É quanto tempo que é isso? É sobre o que vai falar? É quais habilidades que está trabalhando nisso? Qual que é o objetivo dessa oficina, dessa formação? Então, a gente foi ganhando isso com o tempo. Foram com os nãos, com as ligações não atendidas. Então, é ir para ação. A gente só vai conseguir ter uma entrega que você vai conseguir fechar esse pacote aí, que às vezes a gente espera logo no início, indo para ação. É ter atitude de saída e de ficar assim, mas se. Então, muitas vezes eu estive nesse lado de mais se. Então, a partir do momento que eu fui para ação, mas a Fernanda, as coisas começaram a mudar, né? Eu sempre falo, né? A gente sempre E se eu errar? E se pode usar o e se? Pode usar o e se? E se der muito certo? E se eu aprender? E se for aprovado? Vamos trocar só o e se? Porque a gente insiste em ficar no e se catastrófico e não no e se extraordinário? Gente, entenda uma coisa. A Paula e a Fernanda, né, sua irmã? Isso. A Paula e a Fernanda começaram do zero. Todo mundo que começa do zero. Então, às vezes você tá aí, meu Deus, mas ela deu conta, mas eu não dou conta. A Leiliane deu conta, mas eu não dou conta. Eu comecei no Instagram com 0 seguidor, porque ninguém começa com o Instagram já com 1.000 seguidores. Todo mundo começa com 0 seguidor. No mesmo dia, eu tinha alguns porque convoquei a família. Entendeu? Então, assim, todo mundo começa do zero. Onde a Paula e a Fernanda chegaram, onde eu cheguei, você também pode chegar. Se você tiver conhecimento, método, persistência e algo que a Paula falou aqui que eu acho importantíssimo. Monitoramento e avaliação de tudo que você faz. Porque muitas vezes a gente quer fechar o olho para aquilo que a gente erra, porque é muito ruim lidar com os erros. Né? Então, mas esse é um ponto importantíssimo. A gente sempre trabalha isso demais também nas nossas Masters EPAs. O quê? Todo erro é uma oportunidade de aprendizado. Todo erro seu é para você falar assim, poxa, errei aqui, realmente, vacilei, mas vamos lá, isso não vai acontecer mais, porque agora eu vou fazer assim, assim, assim. E o que é mais me encanta, sabe, Paula, assim, que eu não canso de falar e eu fico impressionada é o quanto eu sinto isso e vejo nas Masters EPAs que aplicam isso também. A satisfação interior de ter encontrado a sua missão nessa terra. De falar assim, agora eu entendi por que eu nasci. Agora eu entendi porque não foi aquele outro espermatozoide que entrou, fui eu que entrei. Agora eu entendi isso e isso. É você acordar todo dia e falar, eu estou fazendo no mundo o que eu vim para fazer. Gente, parece uma coisa óbvia assim, mas eu não consigo me acostumar com isso. Eu acho isso tão incrível, isso é tão potente para a nossa vida. Você saber, eu estou no lugar que eu tenho que ocupar nessa terra e ainda sou muito bem remunerada por isso. Olha que fantástico. Esse é o nosso convite para você que quer ser Master EPAs.
Fala um pouco sobre isso, sabe, Paula? Como é que você e a Fernanda, que vocês devem conversar muito sobre isso, se sentem de vocês realmente terem encontrado a missão de vocês nessa terra e como é lidar com isso, trabalhar toda a ação do trabalho de vocês saberem que estão impactando vidas e estão fazendo o que vieram para fazer. Conta aí da tua emoção sobre isso. Eu vou até desativar os comentários para poder a gente ver, porque isso é muito importante. Olha só, Liliane, eu tenho uma frase do GeoJ que ele fala que o trabalho devolve. Há muito Uhum. tempo, né? Logo quando a gente começou, eu imaginava assim, quando? Mas quando que eu vou ganhar mais de R$ 500? Teve momentos que eu não tinha dinheiro para pagar uma gasolina para visitar um local. Eu também. E aquilo dava uma angústia. Gente, e meu esposo virava e falava assim: Paula, você é tão inteligente, você pode ser diretora de uma escola. Eu falava assim: eu sei que eu posso ser. Mas um dia você ainda vai ver que isso ainda vai acontecer, Leiliane. Eu tenho certeza disso. Falei com ele: um dia você vai viver em uma plateia, sabe, assim, com muita gente. E eu vou estar falando do que eu mais gosto de fazer. Eu vou estar ali transformando vidas. Eu falava assim com ele: isso vai valer a pena. E isso, sabe, nesse meio do caminho, a gente chora, a gente briga, a gente pensa, a gente manda currículo, sabe, para tudo quanto é lugar. E teve um dia que eu fiquei tão desesperada, comecei a mandar um currículo e depois eu fiquei, deu uma angústia. Falei, como assim? Você está esquecendo do para que você veio, do para que você está fazendo, sabe? Então hoje, quando eu olho assim para os desafios que eu tive no início, né, e a gente tem ainda, que não é moleza, para a gente estar hoje chegando em mais locais é muito trabalho. Então eu olho para Sim, frente e claro. falo assim, gente, mas é o que eu quero. Eu indo para Jequitinhonha dentro do ônibus, eu olhava aquelas casinhas simples, eu pensava assim, quando eu tiver mais velha, com os meus 65, sei lá se eu vou aposentar, o que eu vou querer estar fazendo? Aí eu falei para mim mesma, minha filha, você vai estar num projeto, falando com as crianças, falando com as... É porque eu entendi o que eu quero, sabe, Leidiane? Então ali naquela viagem longa de 15 horas, eu falei assim, é isso que eu quero, é isso que me dá alegria, sabe? É isso que compensa, independente da parte financeira que é importante, mas é você olhar e falar assim, aqui eu sou feliz, aqui eu tô transformando vidas, E sabe? sendo Então, transformada também, e né? Que esse é sendo o ponto. transformada, porque cada local que a gente vai, a gente encontra ali pessoas diferentes que nos dá possibilidade de também ser melhor, né? Então, Uhum. quando eu olho assim, eu acredito, sabe, que algo muito melhor ainda virá. Muitas coisas boas. Se hoje, às vezes, quem viu a gente no início falava assim, nossa, mas as meninas, né, tá ali, a gente tá com o nosso carro popular, a gente está ali também com, às vezes, apertado com as nossas contas, mas a gente não desiste do nosso sonho. Eu lembro que no início do ano, quando eu fiz uma cirurgia de urgência, eu tive o meu apendicite quase suporou e naquele dia eu fiquei muito debilitado, o tempo foi passando e foi um início de ano, esse ano muito pesado, muito difícil, em que eu tive que tomar a rédea, ser protagonista mesmo, né? Pegar o boi pelo chifre, porque senão eu podia desistir. Eu podia olhar Sim, para trás sim. e falar assim, não vai dar, né? Vem os desafios, Fernanda também, né? Em outros momentos também com desafio. E se a gente olhar para trás, a gente fala assim, não dá mais. Então isso é um sonho de duas irmãs. Como e como elas desenvolvem isso é com muita luta, com muito diálogo, é uma cumplicidade, né? Porque, por exemplo, hoje Fernanda não está aqui, mas tem uma cumplicidade, é um trabalho que tem duas mãos, é um sonho de duas irmãs que querem transformar, sim, a nossa sociedade, né? Então, cada uma com sua habilidade, cada uma com seu jeitinho, né? Fernanda com toda a sua doçura, com seu olhar de escuta, que é muito desse serviço social, né? Que está ali de prontidão para olhar para aquele ser humano, de acolher. E tem eu também, com o meu lado da pedagogia, né? Com as ideias, ela fala da criatividade, então a gente vai tomando isso para a gente. Então, isso vai estruturando o nosso trabalho. Então, as pessoas que a gente encontra, como Leiliane, são inspirações. Quando eu abro os módulos, quando eu vejo Leiliane falando, eu quero ser igual a essa mulher, eu quero ter Ah, essa força, essa coragem, essa já é melhor. potência, né? Essa segurança de falar.
Então, é algo que nos dá muito mais alegria na jornada, né? De pensar assim, gente, eu estou ao lado de profissionais que eu posso me inspirar, eu posso melhorar ainda mais o que eu já venho entregando, né? Então, quando a gente olha para um mentor e vê assim, o quanto que a gente pode crescer ali, o quanto que a gente pode aprender com esse ser humano, sabe? Com os outros colegas, então a gente entra para dentro do grupo, né, Leiliane? E a gente vai vendo ali aquele colega desenvolvendo uma oficina, o que ele utilizou, o recurso que ele fez, aquilo vai abrindo um leque de possibilidades, né? Então isso é gratificante, isso não tem preço, né? Exato. E eu tenho estudado muito, sabe, Paula, muito mesmo, sobre o poder da ambiência, o poder de ter mentor, o poder de estar no grupo. E não é à toa que eu estou em 2 masterminds, né? Inclusive o Joel J é um dos meus mentores. E estar com ele, com o Flávio, e com o Érico Rocha, e com outro mentor, o Caio Carneiro, enfim. E muito mais, estar com os mentorados dele lá, os meus colegas de mastermind, é uma potência muito grande, porque olha assim, uma médica que está lá, um psicólogo que está lá, uma pessoa que nem tem uma formação e está lá, e já está atingindo o triplo de pessoas que eu falo, a pessoa chegou, eu vou chegar. Então, um dos pontos fundamentais, inclusive é algo que eu vou trabalhar demais, demais, demais no congresso presencial e também vou trabalhar na pós-graduação, enfim, é a gente entender com quem a gente tem que estar, como está em cada ambiente e a importância do grupo na nossa vida. Porque a gente não consegue chegar longe sozinho, gente. Isso é ciência, isso é neurociência. Você pode chegar mais rápido, mas você não chega longe. Rápido no sentido de, tô só, eu decido do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu quero. Só que muitas vezes o jeito que eu quero é um jeito muito errado. E antes dessa live aqui, só para vocês entenderem, eu estava numa sessão de mentoria antes dessa live aqui. E eu ia fazer algo muito errado. Eu ia tomar uma decisão muito errada aqui na empresa Rocha Cursos e Treinamentos, né? Na área Exepass e tudo mais. E aí, só que o mentor falou: não, não é por aí, Leiliane. Por quê? Porque o que eu tô querendo fazer, ele já fez trocentas vezes. Então, ele sabe o caminho. Então, estar com alguém que já percorreu o caminho, estar com alguém que sabe o caminho, de acordo com a neurociência, de acordo com o marketing, de acordo com o empreendedorismo, técnicas e tudo mais, vários e vários estudos, estar com as pessoas certas é um acelerador de resultados. Ter mentores é acelerador de resultados. Eu já tenho bons resultados, sim, graças a Deus, mas agora é o momento que eu mais invisto para estar com as pessoas certas, para estar no grupo certo. E quando a gente está com as pessoas certas, a gente está plantando no terreno certo. Porque, olha, no momento que vocês estavam desanimadas, vocês compartilharem isso com a pessoa que não tem visão, te puxa para baixo. Você compartilha com a pessoa que tem visão, num grupo que tem visão, igual o nosso grupo de alunos é maravilhoso, você compartilha ali, vamos lá, não, olha, também isso, se precisar de mim, eu tô aqui e tal, e não sei o quê. Então, isso é fundamental para o nosso crescimento. Gente, não existe crescimento sem ambiência. Você cresce e depois chega num lugar que... Então, a ambiência, com quem você anda, o que você lê, o que você assiste, com quem você conversa, com quem você pede aconselhamento, tudo isso vai acelerar ou vai atrasar o seu crescimento, né? Faz sentido isso para vocês que estão aqui? Coloque aqui. Como é que é, Paula? Eu falo, Leiliane, que quando Fernanda e eu a gente decidiu, primeira vez, entrar num grupo de mentoria, que teve outros profissionais que faziam coisas parecidas, o quanto a gente foi aprendendo, né? Então, em cada momento, a gente vai buscando aquele grupo que a gente precisa. Então, se a gente conseguiu dar mais um passo, né? Olha hoje você está em busca de algo maior, porque você já deu outros passos que eu ainda não dei, e outro que está chegando agora. Então, a gente tem essa certeza, né, de que a gente precisa desse grupo. E quando a gente está em grupo, é assim, é só conexões, é trocas, são parcerias.
Então, por isso que quando você lançou lá o congresso, eu já fui quente querendo me ouvir, porque eu falei assim, eu quero estar lá naquele espaço, conversando com outras pessoas, eu quero Sim, sim. encontrar outros profissionais, sabe? Eu quero tirar dúvidas. Então, isso tem um preço de investimento, mas também Exato. tem um grande retorno, né? Tem um É o que retorno maravilhoso. o Joel J até fala isso, gente. Network você paga por ele. Você tem que pagar para estar nos ambientes que tem o melhor network para você, que tem essa melhor rede para você. Tem como você tá, ai, deixa eu ir ali falar. Não, quais são os ambientes? Porque tudo na vida é investimento de tempo e também investimento de dinheiro, é muito importante. A gente tem que, como profissional, a gente tem que quebrar essa barreira. Você vai colher de acordo com o que você planta, mas de acordo com o terreno que você está plantado. Porque o terreno tem tudo a ver com a quantidade de fruto. E o terreno é justamente esse ambiente que você está inserido. Se ao seu lado tem pessoas que pisam na sua planta, você não vai ter fruto. Mas se são pessoas que regam, que falam, ó, você não está vendo essa erva daninha aqui? Deixa eu te ajudar. Olha, o que você acha disso, Paula? Olha, o que você acha disso, Fernanda? Olha, é outro nível, tá, gente? Então, assim, pilares fundamentais, né, para a gente ter projetos em escolas, a gente conhecer o público para dar uma, fe- uma fechada aqui. A gente conhecer bem o público, a gente fazer um projeto dentro das necessidades da escola, ouvir muito bem, estou fazendo um resumão que você trouxe. Ouvir muito bem, fazer um projeto dentro daquela necessidade, você apresentar em vários lugares, prospectar, né? Apresentar em vários lugares, você é, não desistir jamais. Não achar que primeiro que eu ofereci fechou, não. Você vai entender que tem um processo, só que esse processo, ele é transformador, é desafiador e transformador. Você cresce, você evolui. E que não tem nada mais significativo nessa vida do que você entender por que você veio para cá. Por que eu estou nesse planeta? E trabalhar com isso todo dia é fundamental. E a gente fechou com o quê? Networking. Estar nos lugares certos, com as pessoas certas, vai acelerar teu crescimento. Fernanda, a nossa hora Ezepaz justamente tem esse propósito de apresentar o que as marchas Ezepaz estão fazendo, honrar o trabalho de vocês, mostrar vocês para o mundo. Eu tenho muito orgulho disso. Deixa eu tirar aqui para poder te ver melhor. Mostrar vocês para o mundo e mostrar também os trabalhos de vocês. Enfim, eu quero que você mostre aí o livro Além da Lousa. Aqui, ó. Que, gente, pega aí, pega aí. Ela me mostrou o sumário, eu já fiquei doidinha para ler Além da Lousa. Fala Pois é. do seu livro aí, do livro que você é colaborador também. Então, é um livro em coautoria, né? São 21 autores. Ele está no volume Levanta, 2, porque já teve o Além da levanta Lousa. mais um pouco. Isso, agora sim. Já teve o Além da Lousa 1, só que a gente não participou desse trabalho e a gente foi convidada a participar do Além da Lousa 2. Então, ele vem com uma temática que é Além da Lousa 2, Fundamentos para uma Educação Transformadora. Que lindo. E o que é, quando eu comecei falando de ser além da lousa, né? Então, foi um outro movimento nosso. Olha só, o trabalho. Ele tem momentos, né? Então, isso aqui é um outro trabalho que também hoje a gente consegue falar, né? Para outros públicos que a educação, que é o tema do meu capítulo, a importância da educação sexual é um assunto que é ser além da lousa, né? Quando eu fui escolher esse capítulo, a coordenadora do projeto falou assim: você vai ser a corajosa a falar desse assunto, e ele era uma outra temática. Falava de educação sexual, mas não com esse título. Eu falei assim, mas eu posso só mudar o título? Ela, claro. Eu falei, então vai ser a importância da educação sexual na escola. Porque eu só fui entender a importância da educação quando eu comecei a fazer um Master EZPAS. Falei, gente, eu não sabia disso, eu não sabia nem o que era sexualidade. E aí, Fernanda também traz um capítulo que fala ensinando resolução de conflitos e construção de paz.
Então, tá ali trabalhando, né, essa comunicação não violenta, as novas atitudes. Então, é um livro que tá Eu lindo, quero. sabe? Ele tem vários... Ah, eu vou levar para você, vou te dar lá no congresso, vou te Ai, que entregar. maravilha. Então, assim, tem vários assuntos, né? Então, tem educação para autonomia, tem sobre a questão de empreendedorismo, a parte financeira, sobre a inclusão, a resiliência, a empatia, também tem a importância da arte na educação. São muitos assuntos legais, sabe? Que dá pra gente No, no seu conversar. capítulo, você abordou. Traz aí dois tópicos que você abordou, porque assim você falava, gente, porque os capítulos são limitados, né? As Sim, páginas. É. são E eu limitados. tenho, porque assim, se você fosse colocar o que tinha na certificação, tem que ser 3 livros só seu. Só seus, né? Mas você falou assim: não, não pode faltar isso aqui. Tudo que tem na certificação, isso não pode ficar de fora. O que foi? O que não pode ficar de fora foi esse conceito do que é educação sexual, né? Então, esse conceito de educação sexual foi o que transformou o meu olhar para querer sim ter a coragem de falar assim, olha, na formação socioemocional com as irmãs, a gente aborda a educação sexual. Educação sexual, ela tá um olhar intrínseco para esse ser humano, né? Então, falar de Uhum. educação emocional, ela também é sexualidade. Então, quando eu fui Exato. descobrindo isso, eu falei, meu Deus, o que é educação sexual tem que estar ali com muita clareza para que as pessoas possam entender, né? Então, foi algo que não faltou, foi algo que eu aprendi com você. Uhum. Então, algo que não faltou ali. Que Então, bom. trouxe também assim a importância da educação sexual dentro da escola, para a família. E tudo isso para a gente conseguir construir esse assunto que hoje ele é bem distorcido, nós não temos profissionais preparados mesmo. Então ele precisa começar com a preparação desse educador, a parceria da família e a escola para construir isso no projeto político-pedagógico, para Exatamente. usar o que a BNCC traz também de importante, de como estruturar. Então foi assim, foi coisas que norteou muito, com mais segurança, sabe? Esse trabalho. Então, Maravilha. é um trabalho que é igual um filho mesmo, né, Leiliane? Então, isso aqui Ai, que é um maravilha. carinho, né, que a gente está tendo a oportunidade de conversar também, levar para outros espaços, né? Esse assunto de ser além da lousa. Então, é um educador além da lousa, é um cuidador além da lousa, é um Master Zepaz além da lousa, né? Então, Que lindo, que esse lindo. olhar. Tá? Então, obrigada também por poder falar, né, desse filhotinho aqui nosso. Ai, gente, quem gostou da live aí, coloca eu. E, assim, para a gente finalizar, antes de vocês colocarem eu, é, vocês viram aqui o tanto de conhecimento que elas têm, que elas procuram, tanto que a certificação Master e Paz foi fundamental também para esse trabalho de vocês levarem educação sexual, prevenção ao abuso nas escolas, atrelarem ao projeto de vocês. E tem muita gente, Fernanda, Paula, que fica assim, ah, será que a certificação Master e Paz é para mim? Qual é o conselho que você dá para essas pessoas? Não demora para fazer, porque eu demorei, mas em 2020 eu já buscava como diz, o algoritmo já me indicava a Leiliane. E aí teve uma amiga que falou assim: não, Paulo, eu fiz uma formação da Leiliane, você conhece a profissional? Eu falei assim: até sigo ela. Ela, menina, é fantástica essa formação. Eu tô assim, com tanta coisa, eu tô fazendo um mestrado, eu não tô dando conta. É tanto conteúdo, Paulo, mas ela participando, ela tinha ido participar de uma oficina com a gente, né? O filho dela Aham. tava, ela falou assim, mas tem tudo a ver com o seu trabalho. E a partir daí eu comecei, né? Ai, meu Deus, quanto comecei, e a gente tava no início, mal tava dando pra fazer as coisas. Eu falei sim. E aí foi ano passado, eu falei, eu vou fazer esse investimento. Eu vou investir nessa formação e vamos conseguir um projeto para que vai custear isso. Então a gente conseguiu fechar um projeto que é um projeto que a gente está atendendo até hoje. Então, com o recurso, né, com o investimento que a gente tem recebido aí, a gente conseguiu, né, eu consegui fazer esse momento de aperfeiçoar, porque eu acredito também que como somos duas, cada uma se sente à vontade para se dedicar e mergulhar em uma área. Então, é um Exato. assunto que conversa muito com o que eu acredito, né?
e com Fernanda também, mas cada uma no seu Sim, tempo, né? Então a gente sim, vai sim. partilhando e a gente vai se fortalecer. Então, para mim, foi algo que me deu um olhar mais cuidadoso enquanto mãe, enquanto profissional. Durante as minhas oficinas, né? Estou ali atenta a cada ponto que eu vejo que é importante não passar, né? Se é uma Uhum. fala, se é um toque que um fez no outro. Então, assim, vai dando mais segurança no nosso atuar com diferentes públicos, né? Então, é algo que eu vou levar para minha vida, né? Então, Ai, que é a lindo. minha transformação Valeu o enquanto investimento, o que profissional. você investiu, Nossa, retornou. já muito. E eu só tenho a agradecer, sabe? Pela Ah, sua que bom. coragem de colocar, né, todo esse conhecimento que você tem à disposição das pessoas. Eu acho que isso que é maravilhoso, né? Quando a gente não guarda tudo isso pra gente. Então Ah, você é essa mulher que pro transborda tudo isso mundo. pra gente, viu? Muito Olha, foi feliz. uma delícia estar aqui com você, querida. Foi maravilhoso, gente. Que bom Eu também ter adorei. vocês aqui. A live vai ficar gravada. Eu vou colocar lá no feed agora. Quem pegou só um pedaço, assista. Vale muito a pena. Muitas e muitas dicas práticas aqui para você fazer o seu projeto de educação emocional nas escolas. Compartilha com outras pessoas. E Paula, olha, muita bênção divina para você, para Obrigada. Fernanda. Vocês ainda serão muito maiores do que já são. Tenha certeza que ainda vocês estão no início no que se refere ao topo que ainda vão chegar. É um trabalho estruturado, é um trabalho com muito amor, com muito coração, do início ao fim. Você tem uma fala com muito afeto, com muita segurança, muita determinação. E é isso o que importa, isso é importante, tá? Então, assim, muitas, muitas bênçãos para vocês. No que precisar, estamos juntos. Nós, Márcia e Paz, somos uma família. E que bom que vamos nos encontrar! Estou muito feliz Muito por feliz e isso. ansiosa já. Ai, vai ser lindo o nosso evento presencial. E para quem quer saber mais sobre o evento presencial, gente, tá lá no meu Instagram tem um link fixado. É um congresso que vai ser em São Paulo em outubro. Quem quiser participar é só se inscrever. E para quem quiser se inscrever no meu gratuito, é só digitar projeto em qualquer post meu ou ir lá no link da bio, você pode se inscrever também. Querida, beijo no coração. Deus abençoe Obrigada, vocês. Viviane. E Igualmente. obrigada por transbordar pra gente hoje aqui. Foi lindo. Obrigada, Obrigada. viu? Tchau, Tchau, tchau. tchau.